Olá a todos e todas, meu nome é Diana Pilati, é um prazer enorme conversar com vocês aqui na Feira Literária de Bonito, e eu estarei num bate-papo com Diana Junques e Leila Teixeira, falando sobre a escrita literária, sobre escrever na pandemia, como que é esse processo em meio a esse caos. Mas, antes de tudo, né, quem é Diana Pilati, então? Eu sou de Foz do Iguaçu, no Paraná, mas vim para cá, para o Mato Grosso do Sul, quando eu era muito pequenina, então eu sempre falo para todo mundo que eu sou sul-mato-grossense, né? E sou professora também, formada em letras, com mestrado em estudos de linguagens aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Escrevo poesia, tenho 2 livros publicados e um terceiro agora para sair pela editora Patuá ainda esse ano, né? E é isso, é muito bom estar com vocês e passo a palavra então para minha xará. A gente estava aqui conversando agora há pouco, que é raro 2 Dianas se encontrarem, e 2 Dianas poetas, olha que coisa boa. Seja bem-vinda, Diana Junques. Muito obrigada, muito bom estar aqui, Diana, com você, com a Leila. Eu agradeço muito o convite da Feira Literária de Bonito, especialmente a professora Maria Adélia Menegaso, que fez o contato e tão gentilmente possibilitou, né, que a gente se reunisse aqui para falar não só de arte, de poesia, mas do que significa arte e poesia nesse momento tão assombroso que a gente atravessa, né? Eu sou paulistana, nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, sou crítica literária, professora na Universidade Federal de São Carlos, que é de onde eu falo atualmente, falo da cidade de São Carlos, né? E sou poeta, como diria o Drummond, acontece de eu cometer alguns crimes, né? E sobre esses crimes aí que a gente conversa daqui a pouco. E vamos ver a Leila, então. Vou passar a bola. Obrigada, Diana. Então, olá a todos e a todas, a todos. Eu não sei que horário vai ser apresentado, mas então vou falar olá. Queria primeiro agradecer a Flívia e a professora Maria Adélia pelo convite. É muito bom voltar aqui na Feira Literária de Bonito. Eu nasci em Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul. Mas no momento, agora eu estou aqui em Brasília, esperando a pandemia passar para ir embora, mas eu estou aqui em Brasília no momento. Eu sou escritora de prosa, não como as meninas Dianas de poesia, então eu sou escritora de prosa. O meu livro, em que coincidentemente se reincide, eu estou com ele aqui, ele foi finalista do APCA em 2012, é um livro de contos. Mas agora eu estou escrevendo um romance, enfim. A minha formação é em escrita criativa, que eu fiz lá no Rio Grande do Sul, dentro da Letras, lá da PUC do Rio Grande do Sul. E aqui em Brasília eu fiz formação em Teoria e História da Arte, na UNB. E eu dou oficinas desde 2013, em Brasília foi de 2015 a 2020, e desde o ano passado elas são online. Então, acho que é isso. Muito bem. E escrever na pandemia, né? Quando a gente para pensar, eu fiquei puxando pela memória como que foi começar isso tudo, né? E aí eu percebo que eu tinha lá no comecinho de 2020 até um pensamento meio inocente, meio pueril, logo logo vai passar, vou organizar minhas coisas, vou ajeitar aqui. A gente estava trabalhando por escala, né, lá na escola. E aí, então, naquele começo, eu até que estava conseguindo ter uma produção de escrita até legal, né? Consegui terminar meu último livro, que é o Palavras Póstumas. Deixa eu mostrar a capinha para vocês verem aqui, né?
segunda coleção de livros de bolsa do Mulherio das Letras, que saiu em 2020, né? Terminei o livro que mandei para Patuá, que vai sair agora, em 2021. Então, estava legal essa produção. E aí o tempo foi passando, o caos aumentando, e aí a gente falava, não, eu me dizia, né, assim, é impossível que as pessoas não percebam que a gente precisa se ordenar, se organizar, mudar hábitos, enfim, distanciamento social, tudo isso, e o número de óbitos crescendo, e essa crise política / econômica que só piorou tudo, né? Aumentou essa crise sanitária, e aí a produção começou a diminuir, né? Aquele famoso bloqueio, né? Até para ler, a leitura começou a ficar mais lenta, aquele texto agarrado que não rende, né? E comecei a fazer exercícios muito mais de rascunhos mesmo, né? De desabafo, mas aquele texto, aquela poesia voltada do que eu gosto de chamar de literatura de protesto, de denúncia, né? Que fala dos problemas sociais. É uma poesia que eu sempre gostei de escrever, gosto de ler e de escrevê-la, mas nessa pandemia, tudo tão absurdo, né? Surreal, e ouvindo colegas da ficção, né, que gostam de escrever o conto fantástico, ficção científica, né, e eles me diziam, falaram, olha, está muito mais difícil produzir a ficção porque a gente estava construindo, pensando num mundo distópico, né, muitas vezes caótico, um futuro absurdo, mas veja, nós estamos vivendo isso, né, nós acabamos falando da nossa própria realidade. E aí me deparo com esse 2021, um pouco antes de entrar, eu estava olhando ali o total, passamos de 420 mil vidas perdidas, e é surreal para mim ver isso tudo e viver nisso. E eu falo sempre para minha amiga Juliana, que é minha parceira de trabalho lá na escola, assim, olha, vamos se segurar, vamos se agarrar, eu te ajudo, você me ajuda, a gente tem que passar por isso, né? Então, o meu texto, ele caminhou, ele já estava aí nessa produção de uma escrita social, vamos dizer assim, tanto é que este livro, Palavras Póstumas, né, são poemas nos quais uma voz feminina fala através da poesia, contando o dia a dia em um relacionamento abusivo. Então, são várias violências que acontecem através do livro, são várias mortes ali, até chegar ao final que o livro termina, né, com um poema fazendo uma referência ao feminicídio, né, a Maria da Penha. Então, eu já vinha com essa escrita, e aí a minha produção se fixou nisso, porque não consigo ter uma visão otimista em relação, infelizmente, ao estado que estamos, para criar algo mais alegre, vamos dizer assim, né? Então, eu estou nesse entrave, né? Buscando alternativas, vou até esperar a Leila falar, ansiosíssima para anotar as dicas, meu lápis está aqui do lado, para dar uma destravada, né, nessa produção, que eu preciso continuar. Escrever é uma necessidade, não é uma opção, não é hobby, né? Ficamos aí uns dias naquela agonia, não está saindo nem um versinho, falta alguma coisa aqui, não está completo,
Então, é uma necessidade de vida, né? A poesia. Diana, conta para nós, minha xará, como que está a sua Então, escrita? esse é um momento muito difícil, né? É um momento de muitas perdas e pouco tempo para que a gente faça o luto. As valas se acumulam, as pessoas não podem prantear os seus mortos num velório, né? Isso tem um impacto muito grande, inclusive para a elaboração das mortes, né? E como você disse, a pandemia começa, eu na universidade, bom, a universidade rapidamente foi surpreendida pela pandemia, com o início do trabalho remoto, e nós ficamos na universidade em que eu trabalho muito tempo pensando como faríamos, né, para levar adiante essa situação em que os próprios alunos, né, num país desigual como o nosso, não tinham recursos para acompanhar as aulas. Então, essa realidade entrou de chofre, eu diria, na minha vida, na medida em que a gente se viu dentro do meu espaço de trabalho, pensando como lidar com isso, e o quadro cada vez mais se agravando. Evidentemente, as soluções paliativas foram sendo encontradas, e nós temos seguido a nossa vida aí já quase 1 ano e meio dentro dessa pandemia. Mas é como você falou, a crise não é só uma crise da saúde, né? A crise tem pelo menos 4 dimensões, né? A saúde, a sanitária, a econômica num país pobre, como é o caso do nosso país, né? E uma crise profundamente humana. Então, e isso é, para mim, o mais assustador, que é a medida de egoísmo ou individualismo das pessoas, né, que simplesmente ignoram a doença e tratam, né, como uma gripezinha, né, todo o problema que a gente enfrenta agora com a escassez das vacinas, né, a, a indiferença, né, em relação a mais de 400 mil mortos, e provavelmente chegaremos aos 500 mil e um pouco mais, né, o que também é muito assustador. E essa crise humana tem na arte uma possibilidade de resistência. Eu acho que é indiscutível, a gente também não pode deixar de considerar, nesse contexto de pandemia, que não é à toa que a arte seja a primeira a ser atacada, né? Porque ela foi a primeira a reagir. Então, nós assistimos uma série de lives, o teatro se reinventando com outras formas de espetáculo que absolutamente não são teatro, mas também não são cinema, são teatro digital, como tem feito o Celso Frateschi no Ágora, e saraus e poetas lendo seus poemas nas redes sociais. Então, para mim, tem sido extremamente penoso atravessar essa crise, mas, ao mesmo tempo, né, muito otimista em relação à capacidade que a gente tem de recuperação e de reinvenção da nossa própria experiência. É claro que a arte, nesse momento, é denúncia, né? Eu terminei no começo do segundo semestre do ano passado um livro que é o Asfalto, vai sair pela Martelo, casa editorial, né? E esse livro, depois que foi terminado, passou ainda por algumas revisões. Eu acho que a cidade é a grande protagonista do livro, mas é um livro de dor, é um livro de rasgos, né? E que tenta dizer um pouco desse desnorte, né? Dessa falta de bússola, que poderia ser positiva se nós estivéssemos caminhando num labirinto, né? O que vale a travessia. Mas é tão difícil esse momento que fica difícil a gente dizer que é a travessia que vale, porque ela é extremamente penosa. E o Asfalto traz poemas que começaram a ser escritos antes da pandemia, né? Um pouco antes, ele começou a ser escrito
em 2019, né, pouco depois da publicação do Asas, Plumas, Macramê, que é um livro político e é um livro que não tinha começado a ser escrito quando eu estive na Feira Literária de Bonito, em 18, né, que foi uma alegria, e que foi escrito entre os 2 turnos das eleições, assim, numa sentada. É um livro que é utópico, eu diria, né, reativo e utópico. E depois as coisas foram piorando, né, cada vez mais, e ao longo da pandemia, eu escrevi bastante nos primeiros meses, né, bastante, e agora, quando releio o livro, né, já está na última prova, eu penso, puxa, que livro amargo, embora haja ali poemas líricos, mas foi uma escrita que não se separou da dor, né, a tinta, né, não é nem da melancolia, nem da galhofa, mas é da dor e, sobretudo, do espanto, né, que a gente tem diante dessa situação e que contagia a vida, né? O isolamento, apesar enfim, dessa possibilidade de encontro virtual, ele contagia a vida, né? A nossa relação não só com o outro, que é posta em xeque, mas a nossa relação conosco, né? Os objetos, com a própria casa, com essa interdição ao espaço. Então, para não me alongar aqui nessa primeira rodada, eu vou ler o último poema do Asfalto, que é Rascunho para um Manifesto, e passo a bola para a Leila. Onde a língua pede, quando a língua cede, onde a língua bebe, quando a língua luta, onde a língua abisma, quando a língua insurge palavras, mãos inchadas, os poemas se erguem. As paixões vestem as páginas, os restos do olhar, a voz, o tecido social, o corpo político, o tato, os ouvidos, as ruas, as narinas, os sufrágios. Que a história perfure as peles, para nunca mais calar na língua os silêncios do asfalto. Bom, acho que por enquanto é isso e vou passar a bola para a Leila. Que lindo, Diana. Acho que depois a Diana Pilati vai ler uma poesia também, né, Diana? Isso é. Eu é que não vou ler nenhuma poesia, porque também não escrevo poesia. Mas então, na verdade, assim, eu percebi comigo, na verdade, eu produzi bastante durante a pandemia. Eu estou numa situação, assim, bem privilegiada, que eu não precisei sair para trabalhar, eu consegui transferir todas as minhas oficinas para online, então, eu praticamente, eu fiquei isolada aqui, de fato, onde eu estou. Então, eu acho que talvez, até por isso, assim, não precisei, como eu vejo muitas pessoas, pegar ônibus, tarará, é uma situação muito, muito diferente, né? Muito diferente do que a maioria das pessoas no país tem, enfim, de poder ficar em casa. E na verdade, para mim, eu acho que funcionou, vamos dizer assim, funcionou como o único lugar que eu tinha além, assim, dos relacionamentos, né, de afeto que eu tenho, das pessoas que eu amo, era o único lugar que eu tinha de salvação. Era o meu tempo de escrever e as oficinas que eu dou. As turmas foram, assim, foram muito importantes para mim também. Eu recebo mensagens, está sendo muito bom para mim, como um escape e tal, mas é muito importante para mim também, estar com as turmas e conversar, enfim. E todas as coisas relacionadas à literatura, então acho que tem muito a ver com isso que vocês falaram, mas principalmente que a Diana junto falou, da arte, assim, ela ser resistência, enfim, na questão social, de tudo isso que a gente está vivendo, mas também outra forma de resistência, na resistência ao ódio, à morte, enfim, né, a arte como vida, assim. Então, na verdade, eu acho que o meu processo criativo, ele, nesses momentos que eu estou, vamos dizer assim, sob pressão, coisa assim, eu acabo conseguindo escrever melhor do que quando eu estou muito feliz, enfim. Então, mas
com as turmas, eu percebi um movimento muito parecido com o que a Diana Pilaty falou, que foi assim, no início, estava todo... Quem tem o privilégio de poder trabalhar em casa, essas coisas assim, estava muito assim, eu vou fazer 1 milhão de cursos, eu vou acabar aquele livro que eu tinha começado, eu vou, enfim, fazer 1000 coisas. Isso acho que foi até setembro de 2020, mais ou menos, assim. Tinha gente que estava matriculada em 90 cursos aí online, enfim. A partir de setembro, que eu acho que é exatamente isso que a Diana falou, assim, que começa... Diana Pilaty falou, começa, enfim, a gente perceber que tem um monte de gente que não está nem aí, né, para o coletivo, né, a quantidade de mortes aumentando, uma falta de coordenação nacional do SUS, né, uma coisa muito triste, o sistema único maravilhoso que a gente tem, em poucos países tem como o nosso, e essa falta de coordenação nacional, acho que a gente começa a perceber, gente, não vai ter vacina, não vai acontecer nada, não vai... só vai piorar. E aí o pessoal começou, as mensagens mudaram, assim, para mim. Era assim, não consigo mais escrever, não consigo mais ler, estou pensando em desistir, gente que até entrou em curso de graduação, ou coisa assim, pós-graduação, estou pensando em desistir. Então, foi um movimento muito... Eu até fiz um curso de criatividade, desbloqueio criativo, pensando no pessoal que estava me enviando mensagem, enfim, mas foi uma coisa assim muito... e não só o pessoal da oficina, mas colegas escritores e escritoras também, falando, olha, não estou conseguindo fazer mais nada, não estou conseguindo cumprir, às vezes, gente que está com prazo, com editora, assim, não estou conseguindo, e eu percebi isso, assim, tu disse, né, Diana, que queria uma dica, enfim, uma coisa que eu falei para, enfim, para as pessoas, como esse meu modo de processo criativo é muito peculiar, eu não dei ele como exemplo, assim, porque eu estou conseguindo, enfim, trabalhar em... Gente, teve até obra na minha casa, tiraram janela, isso contra a nossa vontade, enfim, foi tudo dentro da pandemia e eu ia e achava um canto ali para escrever, porque era o meu refúgio mesmo, né? Mas uma coisa que, enfim, que eu falei para as pessoas era assim, ó, tentem não ler tanta notícia. Tentem não ler tanta notícia. Óbvio, a gente precisa estar informado, precisa estar ativo, vamos dizer assim, não ficar alienado do que está acontecendo, né? A gente tem que participar, fazer pressão para que as coisas aconteçam, mas, tipo, tentem não ler tanta notícia. E tinha uma pergunta, assim, que eu lembro, claro, o curso eram 6 horas, né? Mas que tinha uma pergunta que o pessoal gostou, que era o que eu perco em escrever? Isso que eu estou, sei lá, estou escrevendo um poema, o que eu perco com isso se eu escrever? Era meio era uma pergunta assim bem, enfim, genérica, e que daí as pessoas acabavam dizendo, pô, eu não perco nada mesmo se eu sentar aqui e tentar escrever, enfim. E tinha a questão também de não se exigir muita qualidade ou produtividade, porque ninguém está bem, né? Ninguém, pelo menos as pessoas que, enfim... mas eu não sei, mas eu acho que foi basicamente isso. E, na verdade, outra questão que eu acho que pegou para eu conseguir continuar escrevendo é que o livro que eu estou escrevendo agora, eu precisava de um pouquinho de raiva do país para escrever ele. Eu precisava, assim, ele não é o livro, o anterior, o meu que está pronto, que não está publicado, ia ser impossível, eu acho, escrever na situação que a gente está vivendo, porque ele é muito para cima, assim, enfim. Mas o que eu estou escrevendo agora, eu precisava, assim, na verdade, até ver umas coisas que a gente viu, né, que todo mundo viu, assim, da falta de espírito coletivo de muita gente, e também essas coisas governamentais a nível federal que estão acontecendo. E então, na verdade, serviu como material, mas também como combustível para continuar escrevendo. Inclusive, o único problema agora é que eu vou ter que reler depois e baixar um pouco, assim, vamos dizer, acho que eu estava com muita raiva em alguns momentos, tem que equilibrar melhor isso. E aí, eu vou voltar, então, Diana.
estava aqui pensando, falei, gente, raiva não vai faltar. Se essa é a matéria inspiradora, raiva não vai faltar. E achei interessante, pensando aqui, ouvindo vocês e pensando, né? A gente já tinha uma sociedade tão desigual, né? A Diana Jung estava falando sobre os acadêmicos sem acesso e tal. E eu trabalho em uma escola de educação básica, uma escola estadual, né? Então a gente atende ensino fundamental, atende ensino médio. E é complicadíssimo isso, que há uma preocupação na alimentação, né? Não só o acesso, porque a gente começou a imprimir as atividades para entregar para esse, não tem acesso à internet, a internet está ruim, não tem problema, toma aqui a sua atividade e tal. E as famílias tentando ajudar e não conseguindo, e mais N outras preocupações, né? E a cabeça da gente acaba ficando o emocional destruído, né? O emocional, e a gente acaba se agarrando, e aí Leila falou, né? A escrever é o meu porto seguro. Estou parafraseando, acho que foi essa palavra que você usou. Então, a arte, não só a literatura, a arte em geral, né? É nossa válvula de escape, né? Quando eu estou com muita dificuldade de ler, escrever alguma coisa, mas eu preciso parar, a mente fica agitadíssima, mas a produção não vai, né? É essa agitação que a insegurança nos proporciona. Comecei a assistir séries de outros países, né? Coreia, Rússia. Falei assim, eu vou para um lugar totalmente diferente, porque a minha ideia é fugir daqui pelo menos nesses 40 minutos desse episódio, um pouquinho de sossego. Eu até tento não ler as notícias, viu, Leila? Você deu essa dica, né? Eu estou trabalhando em escala, aí, né, um dia sim, um dia não, estou lá na escola. Aí chego lá, Diana, você viu que político fulano de tal falou? E eu, ai meu Deus, qual é agora? Tem como ficar pior? Assim, eles têm criatividade de sobra, porque é cada absurdo que eu não sei de onde que sai, né? Tô rindo, mas por dentro eu tô nervosa, mas eu tô rindo. E pensando nisso, nesse contexto, eu vou aproveitar para ler um poema. Esse poema eu fiz para minha amiga Juliana, minha parceira de trabalho. Ele está num papelzinho assim, porque ele saiu numa revista digital em 2020, revista Literatura e Fechadura. E é um poema que eu fiz pensando nisso, sabe? Nós, ali em meio a esse contexto caótico, e tentando caminhar, tentando tocar da melhor forma possível. O poema se chama Sim. Eu disse sim, retrocedi. O tiro veio direto, vi minha amiga cair. Outro estrondo, mais uma, logo ali. Continuei. Eu disse sim. Tentei firmar o passo. Estou meio lenta, eu sei, mas disse sim. Um clarão. A nuvem sobe. Acho que esse foi de canhão. O estrondo me deixou meio surda, esse zunido alto dentro do tímpano. Eu disse sim. Estilhaços no meu peito, sangro, aberta, anônima, enquanto coisa sem nome, infértil. Sou mais um corpo. Eu sei. Eu disse sim. Outro tiro. Dessa vez veio com um nome. Ela caiu do meu lado, mas vou carregá-la, o quanto eu conseguir. Ninguém fica pelo caminho. Eu disse sim. Estou vendo um sinal, o laser no meu peito. É agora? O tiro de misericórdia? Não. Aguenta mais um pouco. Então, eu disse sim.
passo então, Diana, Ah, a palavra que para bonito, você. que bonito poema, né? É inevitável, né? Sabe, Leila, que eu digo para os alunos, né, que a alegria não dá bom poema. Quando a gente está alegre, a gente vive aquele momento, né, da alegria, ou, enfim. Mas não era preciso, uma vez um aluno me disse, mas não era preciso tanta dor, né, professora? Porque eu acho que a escrita tem para mim esse lugar do refúgio, né, de tornar suportável uma experiência que é insuportável, mesmo quando é insuportável interiormente. Né? E na pandemia isso se tornou mais pungente. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo, acho que tem esse valor, né, Leila, do que você aponta, o que você perde escrevendo. Eu acho que essa é uma condução bonita para a gente conversar sobre poesia, que acho que as pessoas perdem o desejo de se subtrair da vida quando elas escrevem, né? Independentemente do que se escreva, ou se vá publicar ou não, é uma outra voz, né? Acho que quando a gente escreve, como diz o Otávio Paz, é uma outra voz, um sujeito lírico que sai fora de si, para olhar-se a si mesmo e o mundo ao redor. Então, a gente vive mesmo uma impossibilidade, eu acho que isso tem me chamado muita atenção, pelo menos eu vivo assim, né? Uma impossibilidade da alegria, não é que não existam momentos alegres e que tenha se tornado impossível rir em alguns momentos e estar com as pessoas que eu amo, os laços de afeto que nos constituem, mas é essa impossibilidade de não se deixar amalgamar a esse contexto. Né? Então, o que força uma sensação de vazio interior, né? Como se a gente ficasse preso no presente. Né? É muito interessante aquela imagem do anjo de Clé ali, sobre a qual o Walter Benjamin fala, né? O anjo olha as ruínas e tem as asas que o puxam para o futuro, mas ele tá preso ali, né? No momento do agora, na agoridade, como diz o Haroldo. Eu acho que a gente vive esse momento, né? Como se estivéssemos num lance de dados que não caem, né? E essa indecidibilidade, né? Esse enfrentamento diário do imponderável, mesmo daquilo que a gente não consegue nomear, porque tá entre a perda e o luto, entre a falta e a desilusão, né? E essa necessidade também, eu concordo com a Leila, e pensando no poema da Diana, né, que é preciso muita raiva, e esse espaço para essa manifestação da raiva, né, do que nos indigna, do que nos assola. Eu vou trazer aqui dois poemas, eles são breves, mas eles dizem de duas questões. Né? Uma é especificamente do ódio, e a outra é de uma condição feminina na pandemia que me pegou bastante, sabe? Que é a violência, né? Não só a violência física, mas a violência simbólica. E como isso tem na pandemia, por causa do convívio em casa, um efeito de silenciamento, de medo, né, provocado nas mulheres, que tem seus efeitos danosos em qualquer situação, e num contexto pandêmico de isolamento, de muita fragilidade, que é imposta pelo contexto, essa violência simbólica tem efeitos perversos, né? É como cortar a voz, e esse poema vai falar um pouco disso. Então, vou ler rapidamente aqui os dois. O primeiro chama A Ternura dos Ímpios. Daqui de costas, sinto sua presença, seu cheiro de crisântemos sob a garoa, percebo quando envolve toda a sala. Os móveis arquejam, a respiração das paredes suspende-se. Tento não me ocupar de sua presença para que não assuma a importância de rival. Algumas vezes eu gostaria de perfurar seu corpo,
tingir minhas roupas de seu sangue morno e sentir um imenso prazer penetrar a palma das minhas mãos. Mas isso me tornaria pusilânime. Então conto-lhe histórias de ninar. Lemos meus poemas favoritos, aqueles que seu ímpeto não dilacerou. Seus olhos se apagam suavemente, ao som das aliterações e assonâncias. As paredes voltam a respirar, o sofá suspira, cadeiras, mesa, quadros choram baixinho de alívio. O ódio, quando adormece, é quase inofensivo. E o outro poema foi publicado na Cult, que foi uma das minhas grandes parceiras, tem sido uma grande parceira na pandemia. Eu fiz uma coluna na Cult, né, desde o começo da pandemia até o início desse ano, chamada Musa Militante, uma coisa que me encheu de vida, assim, como os cursos também, que eu dei pelo Espaço Cult, além das aulas, e esse contato com os alunos e a possibilidade de fazer alguma diferença, né? E eu vou ler, então, esse poema que eu publiquei. Chama-se, é um poema bem recente, de 15 de abril. Guerrilha. Há um corpo morto no fundo da casa de Nádia Tamar. A carne, feita de livros, cheiros, violão, uma boneca de pano, atrai as baratas. Já o espectro resiste aos mais famintos vermes. Há outros muitos corpos pela rua, almas penadas vagando sob a máscara puída, valas, lágrimas. Não há, porém, espaço para esta alma imperecível, a não ser no fundo, escuro, pútrido, alagado da casa de Nádia Tamar. Entre os farelos de afeto, no dizer do amor recusado, que negou o encanto e o eco, a carnadura do verbo. A madrugada estende-se numa espécie de letargia. Nádia Tamar permanece sob os lençóis, lavada de urina e pavor. O fantasma vaga, geme, não lhe dá sossego às pálpebras. Anda pelo quintal, invade o quarto, deita-se sobre ela, enfia-se pela vagina, arranha as trompas, o útero, esmaga os ovários, enquanto sobe, implacável, queimando as vísceras, mastigando entre os dentes banhados de nicotina o que lhe aparece pela frente. O coração da mulher se aquieta. É preciso preparar o golpe fatal. De repente, o surpreende entre as cordas vocálicas e enforca o espectro com o mesmo ódio implacável que dele aprendeu. Nádia Tamar grita versos irados. Nada estanca a hemorragia das suas palavras. Ele se desfaz dentro dela, em estilhaços que vão suturar seus tecidos, órgãos, nervos, os espelhos, e, feito vacina, tornarão imunes a memória das células. Acho que vou passar a bola para Leila. Muito lindo, nossa, muito lindo. Depois quero ver onde vocês publicaram, quero ler de novo, quero ter esses poemas em casa de vocês duas, muito, muito bom. E dos livros também, né, que vão ser publicados. Uhum. Enfim, muito, muito bons. A questão de eu pegar da violência contra a mulher, eu percebi muita coisa assim na oficina, que era a questão de essa violência simbólica, enfim, não é nem simbólica, mas a violência que não é exatamente física, tá? De quantas precisaram desistir, ou enfim, dos cursos, porque simplesmente não tinham como... Eu lembro de uma aluna que, enfim, ela tinha todo dia a sala, como se a gente estivesse aqui agora e um monte de criança invadisse, sabe? E era assim, era engraçado, enfim, a gente ria, não atrapalhava nada para mim, enfim, mas ela preferiu desistir, porque ela, enfim, acho que atrapalhava para ela, né? Provavelmente, enfim. E acho que isso foi uma coisa, assim, que ficou muito... Bom, fora o aumento absurdo de feminicídio e violência doméstica mesmo, né? Essa questão, assim, dessa sobrecarga, né? Da mulher como a cuidadora de todo mundo, enfim, essa questão do cuidado focada só na mulher,
enfim. Eu lembrei que a Diana Pilate também falou, né, do livro dela sobre essa questão, que nesse livro aqui, ó, no Fake Fiction, tem um conto meu, mas ele é bem forte, tá, gente? Entra eu não, se vocês estão deixando de assistir notícias, deixa para outro momento, deixa para o meu conto, pelo menos. Deixa eu só mostrar a capa aqui rapidinho para vocês. Olha que ótima que ela é. Fake Fiction. É da editora Dublinense. E o meu conto, na verdade, ele é sobre feminicídio. Sobre um feminicídio, enfim, específico e tal. Porque era uma coisa que nessa época das eleições, que a gente, né, falou, enfim, das eleições, assim, logo depois, ali, janeiro de 2019, enfim, e janeiro, fevereiro, março, o índice de feminicídios aqui no DF aumentou absurdamente, assim, então foi uma coisa muito forte. Esse livro, o Fake Fiction foi lançado ano passado, mas a gente entregou o conto em 2019 ainda, então eu estava bem influenciada por isso, assim, foi bem forte aqui, né, aqui, enfim, a população não é grande aqui do DF, então as coisas acabam reverberando mais, assim, não que o índice, que não tenha lugares com índice maior do que aqui, enfim. Quanto à raiva como combustível, né? Então, assim, a arte, a literatura, nosso refúgio, nossa ilha, as próprias aulas e oficinas, acho que deve ser muito assim para vocês também. Enfim, como um refúgio, assim, como oásis, mas a raiva como combustível, eu tinha que cuidar, às vezes, porque eu queria ficar publicando coisas eu lido bastante, assim, com o Instagram, sabe? Então, eu tinha que ficar cuidando para não publicar coisas lá, porque, na verdade, eu precisava usar no livro. Várias coisas que eu dizia, mas eu quero falar sobre isso, daí eu não usava lá. Só que teve um dia... Eu vou ler rapidinho, assim, eu fico até assim, porque depois das poesias que vocês leram, mas isso aqui é texto de Instagram, enfim, mas que eu escrevi, que eu disse, não, hoje eu não aguento, hoje eu vou ter que colocar isso aqui, foi dia 21 de março, tá? Então, assim, março, vocês lembram como estava a situação, né, nos hospitais, enfim, tanto aqui no Brasil inteiro, mas nos dois lugares onde eu lido muito, que é o DF e o Rio Grande do Sul, por causa da minha família lá, estava um absurdo, assim, um absurdo, e muita gente conhecida, né, enfim. Aí eu escrevi o seguinte, eu coloquei assim, é tão cansativo viver cercada de pessoas egoístas e ter de passar o tempo inteiro pedindo a elas que cumpram a Constituição, a lei, as regras básicas de civilidade. Por favor, use máscara. Por favor, não arraste móveis sobre a minha cabeça de madrugada. Por favor, não faça festa clandestina. Por favor, não faça obra domingo de manhã no seu apartamento. Por favor, não estimule ou participe de aglomeração. Por favor, não estacione seu carro em duas vagas, pois meu carro ficará sem nenhuma. Por favor, cumpra seu dever de comprar vacina para o país. Por favor, pare diante da faixa de pedestre para eu poder atravessar a rua. Por favor, não fure a fila de vacinação. Por favor, jovem, deixe a vaga prioritária para esse senhor aqui ou para aquela grávida ali. Por favor, aumentem a frota de ônibus durante a pandemia e restringam a ocupação de cada veículo à metade dos assentos, para que as pessoas não se contaminem no caminho ao trabalho. Por favor, exerça as atribuições de seu cargo e crie políticas públicas para ajudar os pequenos empreendedores a manterem seus negócios em caso de lockdown. Por favor, não fume dentro do elevador ou nos corredores do condomínio. Por favor, aumente o auxílio emergencial, porque as pessoas não conseguirão pagar aluguel e comer com R$ 250. Por favor, pare um segundo de olhar para o próprio umbigo e pense na coletividade. Para mim é cansativo. Para a maioria da população do Brasil é caso de vida ou morte. Enfim, foi um desabafo ali. Era quase uma lista de coisas sobre as quais escrever, virar episódio, enfim, mas eu disse, não, eu não aguento. Que eram coisas enfim, que as pessoas estavam falando, que estava acontecendo, e aí eu fiz assim, em formato de texto para o Instagram mesmo, simples e direto, mas
porque foi um momento que eu não estava, assim, então foi isso, né, 21 de março estava bem pesado, mas estava bem pesado para todo mundo, e eu disse, não, alguma coisa eu vou ter que colocar aqui, e vamos ver o que acontece, porque também essa coisa que eu acho também maravilhoso que vocês foram publicando, né, ao longo desse tempo, né, ao longo da pandemia, porque a coisa de publicar, ela tem, as poesias de vocês, eu digo, né, ela tem isso da conversa, né, das conversas que geram, assim, das respostas, enfim, quando é uma coisa mais longa que a gente precisa ficar escrevendo, e não tem muito a troca, né? A gente não sabe muito a reverberação que vai ter, enfim, às vezes é difícil de não mostrar para ninguém, ou enfim, e tal, e aí eu optei por uma postagem ali, mas normalmente eu não faço esses textos assim no Instagram, eu estou colocando só poesias e livros de outras pessoas, enfim, mas foi assim, estou, né? Deixa eu ver se eu tinha anotado outra coisa para falar. Ah, da questão do ensino, eu já falei um pouco dessas alunas mas eu lembrei de uma coisa de vários, com certeza vocês sabem disso, mas de vários amigos, amigas, professores, principalmente universitários, da questão de muita gente não ter, a família ter um celular, né, gente? A família tem um celular. E aí precisa dividir. Então, se tem 2 irmãos na universidade, entendeu? Então, uma coisa assim, é um país muito desigual mesmo. Enfim, vou passar para a Diana de novo. Pilate. Já estamos aí perto da 1 hora de bate-papo. Eu sempre brinco que o tempo passa muito rápido quando a gente se diverte. A gente começa a falar de literatura e quando veja já deu 1 hora, né? E ouvindo vocês, para concluir minha fala, eu quero concluir lendo um poema. Estava pensando nesses sentimentos. Quando a gente vai dar aula de literatura, produção de texto poético para os pequenos, né? A gente simplifica bastante na linguagem deles. Então, eu sempre dizia para eles que poesia é sentimento. E como eles são pequenos, eles leem Cecília, Drummond, aquela fase da poesia brincadeira, aquela coisa mimosa, bandeira, aqueles livros bem específicos do universo infantil, né? E é claro que muita gente fica com isso na cabeça, né? Vai crescendo e fica com essa imagem, porque é uma imagem marcante. O primeiro contato com a literatura, com esse universo do livro, é muito forte. Então, na escola, a gente puxa para o lúdico e essa imagem fica. Mas, quando a gente diz de uma forma bem simples, né, que poesia é emoção, são todas as emoções, né? Então, pode ser o amor, pode ser o ódio, pode ser a tristeza, o arrependimento, um sentimento de morte, saudade, enfim. Então, tudo isso que a gente sente sai de nós, extravasa, né? Assistindo uma aula também sobre artes, não lembro o autor agora, diz que o artista é o filtro do mundo, né? Então ele recebe isso do mundo que o cerca, esses sentimentos, essa emoção, crise, pandemia, no nosso caso, né? E isso passa por ele, o atravessa e sai em forma de arte. Então, essa poesia, emoção, pode ser, sim, uma poesia de raiva, de revolta, de protesto, de ranço até, né? Ou um pedido, por favor, né? Será que parece tão óbvio, mas por que as pessoas não estão fazendo? E Leila falou sobre nossos livros, né? Vai sair em breve o meu próximo livro, Palavras Diáfanas, pela Patuá. Vou postar nas redes sociais a hora que começar a pré-venda.
o meu último publicado pelo Mulherio, esse aqui, já mostrei a capinha. Eu tenho 3 aqui comigo só, mas já entrei em contato com a Karine, que é da editora Venas Abertas, que fez essa publicação, essa coleção lindíssima. Já pedi para ela fazer uma segunda reimpressão para eu poder continuar passando. E aí, lá nas redes sociais, daqui 1 mês e 2, pode mandar uma mensagenzinha para mim e a gente vai combinando, quem quiser. Então, para concluir a minha fala e deixar meu abraço virtual para todos, né? Eu quero ler um poema que eu chamei de 7 Mortes, que está nesse livro. Eu disse que é um livro no qual uma voz feminina conversa conosco sobre a violência que sofre dentro da própria casa. E eu queria, escrevendo esse livro, pensando no feminicídio, mas depois eu disse para mim mesma, o feminicídio feminicídio é a última morte, a morte física, vamos dizer assim. A mulher que passa pela violência, ela vai morrendo aos poucos. Então, esse título veio para mim depois, mas não coloquei no livro. Quem está lendo o livro não vai ver esse título. Quando ele se perceber, já vai ter acontecido a primeira morte, porque infelizmente é assim. A gente não percebe, quem está em volta não percebe quando tudo começou, e às vezes nem a própria mulher percebe que ela está se envolvendo nessa armadilha. Logo após a primavera das águas, seu rosto fez-se treva, e o inédito mas brotou líquido entre seus dentes, na confusão da minha face. Esta foi a minha primeira morte. Logo após a última manhã opala de abril, meu vestido rasgou-se em suas mãos e houve fúria sem permissão na minha pelvis. Esta foi minha segunda morte. Os pássaros se aninhavam na aba da noite e eu soube quão fastioso era meu dia, inapta às rotinas do mundo, vesti minha mortalha de silêncios. Esta foi minha terceira morte. O sol desacortinava o dia, entre os lençóis, uma dor fria, o asco de 1000 noites em uma, e seu desprezo, eu, mais um corpo sobre a cama. Esta foi minha quarta morte. Era nosso aniversário, bolo partido, estilhaços de vidro, um cartão amassado, meu poema ridículo, flores e face pelo chão. Esta foi minha quinta morte. Era a 7ª semana de esperança. O segredo foi revelado. Meu sorriso apagou-se ao primeiro punho. Ventre rijo, rubro rio. Meu delta sagrado profanado. Esta foi minha 6ª morte. Uma noite rara, desejada, conduzida à valsa com a leveza das manhãs de maio. Seu movimento morno acalanta ao meu coração tão pequeno, sua mão pausadamente torquês no meu pescoço. E esta foi minha 7ª morte. Obrigada, meninas. Obrigada, Maria Adélia, pelo convite. Passo aí para Diana Junks. Um abraço virtual para vocês. Bonito, né? Pena que acaba rápido a conversa e a gente não pode seguir noite adentro. Mas, sabe, a Leila traz uma questão interessante, que é dessa escrita nas redes, né? Que a gente chama de desabafo, mas ela tem uma dose de criação que é incrível. E é incrível também como os escritores e os artistas, né, usam, eu acho que isso merece um observatório, né, dessa produção desses textos que são tão fugazes para uma situação que é densa e se alarga, e é um grande exercício. Eu tenho
eu sofro muito para escrever prosa, né? Eu arrisco, às vezes, tenho acho que um pouquinho publicado só, pouquíssimo, irrisório, porque parece que é difícil demais fugir do abismo, né? E acaba sendo, eu sempre acho que é muito confessional e que a Clarice Lispector já escreveu tudo aquilo de um jeito muito melhor e, portanto, eu né, não vou ficar nessa seara, mas é um grande exercício, porque esse exercício, né, como diz o Cortázar, né, de ganhar por nocaute ou por pontos o leitor, né, nocaute no caso dos contos e pontos no caso do romance. E a poesia tem uma outra dimensão, talvez, acho que a voz, a minha, pelo menos, se afeiçoe mais a esta, mas é um grande desafio, né? E estava pensando também, né, sobretudo ouvindo essas 7 mortes aí que a Diana acabou de ler, como essa questão da mulher na pandemia, de todas, né? Porque a gente não falou aqui, mas as mulheres trans sofreram muito, mas muito, muito, com violência e preconceito de todas as ordens, né? E quanto isso vai em escala, as mulheres negras e trans, né? Isso a gente vai morrendo aos poucos, como a personagem da Conceição Evaristo, né? Uma Conceição Vicêncio, e de repente não existe mais nem razão para falar. Mas eu acho que a gente sempre deve resistir também pensando naquilo que nos constitui, né? Eu acho que o amor é um desses casos, e sem paixões, né? O que adianta o ímpeto dos objetivos, né? Então, eu vou concluir aqui, vou me despedir, lendo um poema lírico, né? Um poema de amor, mesmo que, como diz o Paulo Mendes Campos, o amor acabe. Eu acho que não viver o amor não é uma opção, né? Chama-se limiar. Sol que a língua escreve, sal, pele contra pele, sobre a pele, poros, pelos, brisa leve, rútilo infinito dos corpos, gritos, abismos, mãos, dança encanto ao som de um blues, olhos que se roçam, pernas, madrigal em brasa, quadris, ocos, palavras, zênite. Roteiros entre lençóis até que o tempo inunda o ar, com as cores da terra, com os odores do muco, das nuvens, então exaustas, as sílabas arrefecem, do amor que os braços enlaçam noite adentro, felina delicadeza de sussurros e lumes. Então, penso que não amar e também não buscar essas formas de leveza, né? Não viver a poesia na sua intensidade mais bela, também não deve ser uma opção. Com isso eu me despeço, agradeço muito a conversa com a Leila, com a Diana, minha xará, nessa pouca probabilidade de 2 Dianas juntas, né? E agradeço novamente a organização da FLIB e a todas as pessoas que vão nos assistir, né? Passo para a Leila. Gente, então, lindo, acho lindo a gente acabar com o amor mesmo, né? O amor vencerá o ódio. Lá no curso de criatividade, a gente conversando, surgiu a frase que era, então, arte é resistência, né? Todo mundo sabe, todo mundo já fala isso, arte é resistência, alegria é escudo e criatividade é munição. Então, acho que estamos bem assim. Eu não tenho assim, nenhuma poesia para ler, mas eu vou só dizer para vocês, para todo mundo, que tá no Kindle Unlimited, porque ele esgotou, aí ele está lá gratuito para quem quiser ler meu livro, enfim. Ele é antiguinho, mas enfim, eu acho que é uma maneira legal de conhecer a minha escrita.
Eu não tenho o poema final para ler, então eu só quero agradecer muito. É uma pena mesmo, né? Porque acho que a gente ficaria conversando aqui noite adentro, já acendi a luz do escritório aqui, tudo, já anoiteceu aqui. Mas queria muito agradecer, eu acho, né, repito isso, né? Então, arte é resistência, alegria é escudo, criatividade é munição. Eu acho que esses espaços aqui, a FLIB proporciona há muito tempo isso, né? E esses espaços são cada vez mais importantes para a gente passar por tudo isso. Acho que a questão de estar escrevendo, ou não conseguir escrever ou não conseguir escrever, agora a gente acho que o foco é sobreviver. Ser vacinado, né? Vacinados, todo mundo, é sobreviver. Depois a gente pensa em produtividade, criatividade. Eu acho que é isso. Eu queria muito agradecer, adorei a conversa com vocês, Dianas, queridas, Diana Pilate, Diana Junks. Estou louca para ler os livros de vocês agora. É isso, gente. Obrigada, obrigada a todos, a todas, todos que estão assistindo.